Ora então, uma boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta nossa exposição à luz da doutrina espírita. Desde já rogamos a vossa tolerância e compreensão para com as nossas falhas naturais ao longo da nossa apresentação, na medida em que é uma estreia, é inédito da nossa parte estarmos aqui a fazer esta apresentação. Quero também agradecer o honroso convite que me foi dirigido pela querida amiga e irmã Ana Salles, que assim entendeu para poder eu aprender um bocadinho mais convosco ao trazer este tema, que é um tema que me foi dado a liberdade de escolha e que irei partilhá-lo naturalmente com todos vocês. E para podermos dar início à nossa exposição, lembramos naturalmente de elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir-lhe que nos abençoe este nosso humilde propósito de fazermos aqui uma pequena abordagem sobre um assunto que selecionamos, que consideramos pertinente e que desejamos então partilhar com todos vós. Então que Ele nos dê a sua paz e que nos inspire e nos oriente na realização deste nosso trabalho. Vou então agora compartilhar a tela para poder apresentar o nosso trabalho. Penso que já estarão a ver. E este será o nosso tema. Escolhemos este tema, um olhar diferente, porque pensámos que seria um tema para trazer aqui em análise, na medida em que o nosso dia-a-dia ele é muito preenchido com a questão da visão, com a questão do olhar. E então vamos fazer aqui uma pequena abordagem para falarmos sobre este assunto. Entretanto, peço só mais uns segundinhos de paciência para eu poder ativar aqui também o som, compartilhar o som do computador, que já está, de forma que mais adiante possamos ouvir bem dois pequenos vídeos que farão parte da apresentação. Então vamos falar um pouquinho sobre um olhar diferente. De que maneira é que nós acabamos por enxergar a vida? Será que todos nós vemos o mesmo? E dentro daquilo que nós vemos, principalmente quando são coisas objetivas, concretas, será que nós interpretamos e sentimos o mesmo? Ou há, muitas vezes, diferenças significativas, até mesmo opostas, ainda que estejamos a olhar para a mesma coisa? Então este é um tema que nós consideramos de veras pertinente para o nosso cotidiano e vamos fazer aqui então uma breve reflexão sobre o assunto. O Espírito Emmanuel, através da psicografia incomparável de Chico Xavier, diz-nos nesta obra Indulgência que a visão não é exclusivamente dos olhos. Muitos pensam que a visão é tão somente exclusiva dos olhos, ou seja, que tudo aquilo que nós vemos é porque temos a capacidade de vidência, aqui no sentido física, em comparação com aqueles que se encontram numa cegueira física, portanto, o que nós vemos a vida é através dos nossos olhos físicos. Mas o que é certo é que Emmanuel nos diz
que realmente a visão não é exclusivamente dos olhos. Diz-nos, por exemplo, que refletir é ver com a consciência, assim como recordar é ver com a memória, ou imaginar é ver com o sentimento. No nosso cotidiano, em conversas uns com os outros, por exemplo, quantas vezes nós estamos a expor qualquer assunto e depois questionamos o outro desta maneira? Estás a ver o que é que eu estou a querer dizer? Então, este estás a ver não é um ver físico, é um ver não físico. É uma visão interior. Tal como diz Emmanuel aqui, o homem enxerga sempre através da visão interior. Na verdade, no nosso cotidiano, a nossa visão interior é aquela que prepondera, é aquela que, mesmo através dos olhos físicos, é ela que vai interpretar aquilo que está lá fora. E é muito curioso nós pensarmos no seguinte, é que nós, seres humanos, acabamos por ver lá fora, no exterior, de acordo com o que nós temos no nosso interior. Isto quer dizer que, de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo com a nossa experiência de vida, com toda a cultura acumulada, com tudo aquilo que nós vivenciamos, tanto nos momentos bons, nos momentos de alegria, de felicidade, quanto nos momentos de dor e de sofrimento. É precisamente com esses conteúdos internos que nós vamos filtrar e interpretar o que está lá fora. Bom, isto coloca-nos o quê? A seguinte questão. Será que o homem vê a realidade? Ou, de um modo geral, o que acontece é o homem interpretar a realidade? Ou seja, que a realidade verdadeiramente não existe. Nós é que a construímos a partir da nossa percepção. Então, se a realidade é uma construção da nossa percepção, isto significa que a realidade ela tem várias camadas, como se fosse assim uma cebola. E cada um de nós, à medida que vai se desenvolvendo, nomeadamente vai crescendo fisicamente, a nível de idade, e com este desenvolvimento físico, nós também vamos nos desenvolvendo interiormente. E através desse desenvolvimento interno, nós vamos vendo a realidade por outros olhos, com outra visão. Ou seja, a realidade para nós está numa expansão constante. Ela segue o movimento do universo, que está sempre em expansão. Então, se nós nos lembrarmos, quando éramos crianças, como é que nós olhávamos para os nossos pais? Como é que nós olhávamos para a vida, as coisas à nossa volta? Quando nós chegámos à adolescência, houve ou não houve uma ampliação dessa nossa visão de realidade? Quando nós chegámos adultos jovens, essa visão continuou a ampliar-se. E quando nós chegamos com mais idade, eis que essa realidade continua a expandir-se. Ou seja, a nossa realidade hoje
não é a mesma realidade de ontem, lá atrás, graças a Deus. Porque se assim é, significa que está a haver este desenvolvimento interno. E é isso que a vida quer de nós, porque a lei é de progresso, a lei é de desenvolvimento ou evolução. Então, o homem constrói a realidade a partir da sua percepção. Então nós podemos dizer com Anaïs Nin, a grande escritora francesa, que nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos-las como nós somos. E porque isto é verdadeiro, nós podemos dizer que a Terra, para duas pessoas diferentes, é ao mesmo tempo um inferno e um paraíso. Porque são olhares diferentes. Aquilo que se encontra dentro de cada um leva-nos a interpretar, a perceber o que está fora de nós. Então é muito curioso nós começarmos a ter aqui presente, a termos consciência de que somos nós os agentes causais, que somos nós que acabamos por pôr lá fora, de acordo com o que temos cá dentro, mais valor ou menos valor, mais importância ou menos importância, mais interesse ou menos interesse, porque, na verdade, na vida, as coisas são neutras, nem são positivas, nem são negativas, ou nem são boas, nem são más. Tudo depende do que cada um tem dentro de si e que acaba por atribuir esse mesmo valor positivo ou negativo àquilo que está lá fora. Então, não é de estranhar que, sendo assim, nós acabamos por valorizar determinadas coisas da vida para as quais outras pessoas, que inclusive estão ao nosso lado, que ombreiam conosco no dia a dia, que têm uma importância muito grande para nós, não vejam o mesmo que nós vemos. E isto, pegando, por exemplo, naquilo que há pouco nós falámos, quando quisemos ilustrar esta nossa forma de dialogar uns com os outros e que por vezes dizemos, olha, estás a ver o que é que eu estou a querer dizer? Vamos buscar isso e trazer para aqui para dizermos agora que por vezes nós estamos a falar com alguém e dizemos, mas tu não estás a ver o que é que eu estou a dizer? Mas tu não estás a conseguir perceber o que é que eu estou a transmitir? Parece que eu estou a falar uma língua estrangeira. E isto, na verdade, acontece com alguma frequência, porque o outro está noutro registro, a sua linha de pensamento segue um ou outro registro. E por isso ele não nos entende, não consegue nos acompanhar. Por vezes, até não só não entende, como desentende. Interpreta tudo ao contrário. O que não é fácil para lidarmos com isto. Porque nós estamos a esforçar-nos para passar uma mensagem e o outro deturpa a mensagem, adultera a mensagem. Outras vezes somos nós. É o outro que está a comunicar connosco e nós não estamos a conseguir perceber, não estamos a conseguir ver o que é que o outro está a ver e está a querer partilhar connosco. Então, quando o Espírito Emmanuel nos diz que o homem enxerga sempre através da visão interior, é porque percepção, e aqui percepção nos 5 sentidos que nós temos físicos,
mas particularmente da visão, percepção é projeção. Sempre que nós estamos a olhar para algo através dos olhos físicos, sempre que nós estamos a ouvir, sempre que nós estamos a tocar, enfim, a usarmos a nossa sensorialidade física, nós estamos a projetar. Nós estamos, portanto, a captar algo de acordo com um filtro interior. Somos nós que filtramos, de acordo com tudo aquilo que há pouco falámos de conhecimento que nós temos, de experiências, de cultura, de momentos que passamos, etc. É com todo esse material que nós acabamos por interpretar, ver através da nossa visão interior. Ora, esta imagem mostra-nos bem o que é que acontece nós vermos lá fora o que temos cá dentro. Portanto, esta jovem que está aqui, que estou aqui com o ponteiro do rato, portanto, que está magérrima, que no fundo já está numa condição de anorexia, não é? Com subpeso, olha-se ao espelho e vê-se aqui como estando gorda. E, portanto, é uma imagem completamente distorcida relativamente à realidade. Portanto, ela não está a ver a realidade. Ela está a ver a realidade da cabeça dela, daquilo que ela pensa e não daquilo que é. Tal como há pouco falámos da escritora Anais Nin. A gente não vê as coisas como elas são. Nós vemos-las como nós somos. Então, neste caso, ela vê da maneira como ela está. Ela está aqui com uma dissonância ou uma distonia cognitiva, está aqui com o pensamento perturbado e, naturalmente, ela projeta no espelho, ela vê lá fora de acordo com o que ela tem lá dentro, a maneira dela pensar, e não a realidade em que ela está. Ora, George Berkeley foi um filósofo irlandês do século XVII, século XVIII, que nos deixou, por exemplo, esta frase muito interessante que vem no seguimento daquilo que estávamos a falar. Toda a realidade jaz encerrada no espírito. Então, nós dissemos que a realidade é uma construção da nossa percepção. Se é nossa percepção, então isso tem a ver com o ser inteligente, isto é, com o espírito. Enquanto estamos aqui no corpo físico, como diz Allan Kardec, com a alma. Então, toda a realidade jaz, encontra-se no próprio espírito. Então, isto quer dizer que é todo um movimento projetivo. Tudo vai de dentro para fora. E se tudo vai num movimento centrífugo de dentro para fora, quer dizer que para eu poder melhorar algo lá fora na minha vida, para eu poder ver as coisas na minha vida de outra maneira, mais positiva, eu tenho que melhorar primeiro dentro de mim. Porque eu sou o agente causal. Lá fora é o mundo dos efeitos. Então, o homem não é o resultado das circunstâncias. As circunstâncias é que são o resultado do próprio homem. Então, isto significa que as coisas acontecem verdadeiramente é dentro de nós. Lá fora é uma projeção, é uma consequência, é um efeito, como quiserem chamar. Então, por isso é que é tão importante nós podermos desenvolver um pouco mais de conhecimento interior,
a respeito da nossa dimensão humana e espiritual. Daí sempre se falar cada vez mais na importância do autoconhecimento, já que conhecimento o ser humano tem-no cada vez mais. Agora, autoconhecimento, nós ainda o temos muito pouco. E se tudo começa e tudo termina em nós, então isto significa que quanto mais nós pudermos nos esclarecer, quanto mais nós pudermos nos descobrir, porque nós somos verdadeiramente a nossa obra de trabalho aqui nesta existência, então melhor nós vamos conseguir enxergar a vida. Porque a vida é vista por nós de acordo com esta nossa realidade interna. Ora, nós vamos encontrar isto precisamente aqui, de outra maneira, onde o Espírito Emmanuel, agora no livro Escrínio de Luz, nos diz assim: quando a reprovação ou a crítica te assomarem ao pensamento inquieto, recorda que somente vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós. Portanto, está aqui um exemplo trazido pelo Espírito Emmanuel daquilo que nós temos estado a falar. Então, quer dizer que aquilo que nós vamos ver lá fora, nomeadamente esta questão, por exemplo, que Emmanuel põe, a reprovação ou a crítica, não é? Quando elas se manifestam dentro de nós, Emmanuel diz para nós termos presente que vemos nos outros as imagens que conservamos dentro de nós. Então, isto significa que quando nós estamos a fazer determinadas críticas, nós estamos a falar de nós. É de nós que nós estamos a falar. Por isso nós estamos a revelar-nos. Estamos, portanto, a expor-nos. É importante ver isto e isto faz parte do nosso dia-a-dia. É uma coisa tão do cotidiano, que vamos ver aqui um exemplo trazido por os nossos amigos da luz, que sempre nos dispõem bem, através de algumas passagens como esta, que vai ilustrar aquilo que nós temos estado a falar. Então, vamos lá ouvir. Então, meu amor, vou ler uma página aqui, depois a gente faz a prece, tá? Uhum. Vamos lá? Má vontade. O que foi? Essa é pra você, né? Por quê? Ah, é tua cara. Você é má vontade em forma de gente. Sou? Não, eu que sou. Quem é que tá há meses pra trocar a carrapeta da pia da cozinha? Que fica naquele pinga-pinga. E quando eu vou fechar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar lá, devagarinho, milimetricamente, como se fosse um cofre. Tá bom, meu amor, você tem razão. Assim que terminar aqui vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Posso continuar? Por favor. A má vontade gera sombra. A sombra favorece... Bom, o tema do evangelho de hoje... Não acredito. O que foi dessa vez? Pena que minha mãe não pôde vir hoje. É a cara dela o tema, o egoísmo. Que isso, Regina? Que isso? Tu não conhece minha mãe. Conheço desde que reencarnei. Ela ali só pensa no próprio umbigo. Amor, tem como a gente se concentrar aqui na reunião? Tá. Depois você vê isso. Lê aí, tá? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cuja... Não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que mandar isso pra ela. Mãe, ó, tu não veio hoje no culto, olha só o que caiu. Egoísmo. Tem que ver. Então, semana que vem, nosso tema vai ser... fé e caridade. Podia chamar teu irmão pra participar, né? Por quê, Regina? É, cara dele. Fé e caridade pro teu irmão é igual caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não, eu me enganei aqui. É... vingança. A cara da minha supervisora. Pisa no pé dela pra tu ver. Cólera. A cara da vizinha aqui do lado. Vive aos berros com o marido. Bem-aventurados aflitos. A cara da Juliana em véspera de prova. Parábola do mal rico. Cara do meu chefe. Aquele que se eleva será rebaixado. A cara do Vasco. Cara do meu cabeleireiro. Regina, isso é uma foto sua. Tá, mas aí eu tava loura. É a cara dele ficar pintando meu cabelo, né? Meu amor, para com isso. É assim, tudo é a cara das pessoas e nada é com você? Não, deve ter alguma coisa que sirva pra mim sim, eu não sou perfeita. Ah, tem sim.
Tem sim, tem uma parte aqui que serve direitinho para você. É aquela parte que fala da pessoa que tem uma trave no olho e fica vendo cisco no olho dos outros. Deixa eu ver aqui. Cara do meu oftalmologista. Pois é. Espero que tenha sido bem elucidativo, na medida que é isto que acontece. Ou seja, nós acabamos por estarmos a ver nos outros aquilo que nós cá temos dentro, como falámos. E por isso Jesus trouxe esta passagem que foi lida aqui, que nós acabamos por ver o argueiro no olho do outro. O argueiro é assim um pequeno grão, uma coisa bem pequenininha no olho do outro, quando não vemos uma trave que enceguece a nossa vista. Ou seja, nós estamos tão iludidos que acabamos por não conseguir ver com olhos de ver, como nos falou Jesus. Nós acabamos por ver de uma forma distorcida. E o que está por detrás a distorcer é precisamente o nosso orgulho. E o orgulho é um estado de consciência onde as ilusões dominam. E daí nós acabarmos por ter determinadas interpretações que são muito aquém daquilo que, na verdade, as coisas são. Ou que as pessoas são. Inclusive de que nós somos. Quantas vezes nós também olhamos para nós de uma maneira distorcida, alterada, equivocada. E por isso olhamos lá para fora como consequência no mesmo registro. Então, o importante para já é nós retermos que a questão central reside em nós e que se há algo lá fora que nos incomoda, lembremos-nos, ou melhor, tenhamos presente que há algo cá dentro de nós que se identifica com aquilo que estamos a ver lá fora. E quando nós pensamos que o problema é o outro, de uma maneira geral, o que acontece é que o problema somos nós. Agora, é muito mais fácil pôr a responsabilidade, em alguns casos até a culpa, no outro, do que em nós. Porque o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não nos permite assumir essa responsabilidade. Então nós, para podermos sentir melhor connosco a nível do nosso ego, nós acabamos por apontar o dedo para o outro e colocar a culpa no outro. Diz aqui ainda o Espírito Emmanuel, no livro Momentos de Paz, diz assim: ignoramos se já sabes que somos espelhos uns dos outros. Olhem como o benfeitor espiritual coloca esta questão. Ele o faz de uma maneira tão discreta. Ignoramos. Porque, na verdade, todos nós somos espelhos mentais uns dos outros. Não há como não nos refletirmos uns aos outros, do ponto de vista da forma como pensamos e sentimos. Então, nós nos refletimos, tanto pela positiva quanto pela negativa. Claro que quando é pela positiva, nós nos sentimos muitíssimo bem. Há uma sensação agradável, um bem-estar. É chamada afinidade, mas é uma afinidade boa, que nos dispõe de forma prazerosa. Mas quando existe esta afinidade pela negativa, há um choque, há um confronto, há muitas vezes, portanto, um conflito, não é? Porquê? Porque nós acreditamos que o nosso mal-estar, toda a irritabilidade, toda a mágoa, enfim, toda a perturbação, tudo aquilo que a gente sente mexido aqui dentro, é culpa do outro.
Mas precisamos considerar. Tudo aquilo que a gente sente cá dentro é nosso. Se a gente sente amor, se a gente sente paz, se a gente sente alegria, se a gente sente compreensão, isso é nosso. Mas se a gente sente raiva, inveja, isso também é nosso. Não é o outro que pôs cá. O outro só foi o instrumento que Deus, através das suas leis, utilizou para nos ajudar a perceber o que é que nós ainda temos cá dentro que precisamos de melhorar, de educar, de transformar. Então, sermos espelhos uns dos outros significa que nós nos refletimos uns aos outros. Aquilo que eu não gosto nada no outro, eu também tenho algo cá dentro de mim que se identifica. E por isso é que eu reajo com tanta intensidade. Por isso é que eu fico irritado. Por isso é que eu fico a ponto, às vezes, de querer esganar aquela pessoa. Permitam-me a expressão. Mesmo que eu até nem a expresse. Posso até ficar cá dentro alterado, mas para fora ninguém se apercebe. Mas a partir do momento que eu fico mexido interiormente, eu estou-me a ver ao espelho. Ou seja, eu estou-me a projetar. Eu estou a ver no outro uma característica que eu não gosto nada. E por isso é como estou a sentir mal. Mas que eu também tenho cá dentro de mim. Então, esta questão do fenómeno, vamos chamar do espelho, que no fundo é um mecanismo da projeção na área da psicologia, que é um mecanismo inconsciente, mas que nós também podíamos chamar que é um mecanismo que funciona dentro da lei da consciência. Tudo aquilo que eu não vejo em mim, ou eu não quero ver, porque não me agrada, eu vou ver lá fora no outro, em tamanho gigante. Porque a vida quer que eu tome contacto com essa minha realidade para eu fazer a mudança. Então, é bom que nós fiquemos a pensar um bocadinho sobre isto. Que, de uma forma geral, tudo aquilo que me irrita lá fora, que me magoa, que mexe comigo, que me perturba, eu estou-me a ver ao espelho. É a vida a dizer-me assim, olha, não gostas nada daquilo que estás a ver no outro? Pois então, olha lá para dentro de ti, porque tu também tens algo em comum. Isto não é muito fácil no início para as pessoas que desconhecem, portanto, esta realidade. Deixamos aqui este bocadinho, pode ser que noutra altura nós possamos falar um bocadinho melhor sobre isto para ilustrar mais, mas o que é certo é que é aquilo que o Espírito Emmanuel nos fala. Nós somos espelhos uns dos outros. Diz aqui agora Emmanuel, novamente, ele fala-nos que quem procura o lado melhor dos acontecimentos, a parte mais nobre das pessoas e a expressão mais útil das coisas, está a conquistar preciosos acréscimos da visão espiritual. Ora, se nós vemos, se nós enxergamos essencialmente é com a visão interior, então, quanto mais nós nos enriquecermos interiormente a nível do património intelectual, do aprimoramento moral, certamente que nós vamos, então, aqui conquistando preciosos acréscimos da visão espiritual. A nossa visão espiritual vai se expandindo, como falámos no início. A realidade para nós vai sendo cada vez em outras camadas mais profundas. E à medida que nós vamos na direção das camadas mais profundas da realidade, nós estamos a fazer o quê? A espiritualizar-nos. Nós estamos a ver cada vez mais através do espírito. Ou seja, nós estamos a ir à fonte, à origem de tudo. E seja isto em relação à nossa vida, do ponto de vista daquilo que nós falamos de espiritualidade, da parte espiritual, fora do corpo físico, seja em relação a tudo,
quando nós olhamos para uma pintura, para uma música, para um livro, quando a gente começa a querer perceber o que é que está para além do que os nossos olhos físicos captam, nós estamos na visão espiritual. Nós estamos, portanto, a irmos para uma outra dimensão da realidade. Na questão do livro, por exemplo, nós estamos no espírito da letra, que é aquilo que nós também estamos aqui a fazer com esta nossa exposição. É valer-nos destas passagens, portanto, do Espírito Emmanuel e podermos ir para além do que está aqui escrito, não é? É o espírito da letra. E é precisamente isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Ou seja, irmos sempre para além daquilo que os nossos 5 sentidos registram. Porquê? Porque o que os nossos 5 sentidos registram, neste caso os olhos, é a aparência. É aquilo que aparece. É aquilo que é visível pelos nossos olhos materiais. Mas a arte de viver é ver para além das aparências. É entrarmos nesta outra dimensão da realidade. É irmos para esta visão espiritual. E é por isso que, por exemplo, lembramos do escritor francês Saint-Exupéry, no seu pequeno grande livro Príncipezinho, em que ele tem aquela célebre frase que nos diz: o que é essencial é invisível aos olhos, só se vê com o coração. Então o que nós vemos aqui é também o escritor a falar-nos que aquilo que é essencial, aquilo que faz parte da nossa essência, que é a alma, é realmente invisível. Porque se a alma é invisível, então o que é essencial, o que vai ao encontro da alma, também tem que ser invisível. Os nossos 5 sentidos só captam a periferia. Os nossos olhos físicos só veem aquilo que é mais grosseiro, aquilo que é mais exterior. Se nós queremos ir a algo mais interior, nós temos que então entrar noutra camada da realidade e só podemos fazê-lo com a visão interna, espiritual. Então, o que nós podemos também acrescentar é que, no fundo, relativamente à própria vida, o que é mais importante é precisamente nós adquirirmos esta visão espiritual, desenvolvê-la cada vez mais em nós, para vermos as coisas cada vez mais como elas são, sem distorções, sem adulterações, sem alterações, não é? Por exemplo, outro grande escritor francês, Marcel Proust, ele escreveu uma frase profundamente psicológica e que vem ao encontro disto que estamos a falar. Ele diz assim: a verdadeira descoberta, ele não está só a dizer a descoberta, ele está a dizer a verdadeira descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhares. Então, é estes novos olhares que nós precisamos adquirir. Por que este novo olhar? Porque o olhar, por aquilo que temos estado a falar, o olhar define a vida. Da maneira como nós olhamos, a vida é para nós. E por isso, como nós falámos no início, para uns o mundo é um inferno, para outros é um paraíso. Então tudo depende do nosso olhar. E esse nosso olhar depende dos conteúdos internos de que somos portadores. É aí que é fundamental. Por isso, encontramos ainda o grande psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung, em que ele dizia uma coisa belíssima. Ele dizia assim: quando nós olhamos para fora, nós sonhamos, mas quando olhamos para dentro, nós
despertamos. Olhem só. Quando olhamos para fora, sonhamos. Quando olhamos para dentro, despertamos. Quando olhamos para fora, a gente sonha por quê? Porque a gente vê o que existe. E o que existe é o que os nossos olhos captam. E o que é que os nossos olhos captam? Aquilo que está em processo de mudança constantemente. Em que hoje é, amanhã deixa de ser. Esta é a grande realidade. Enquanto que, quando nós olhamos para dentro, nós despertamos, porque esse olhar para dentro leva-nos a ver a essência, leva-nos a ver aquilo que permanece, aquilo que é permanente, enquanto que lá fora os nossos olhos veem o que é impermanente, o que está num processo de transformação. E por isso nos enganamos tanto. Não diz o ditado do povo que as aparências iludem? Pois é, as aparências iludem precisamente porque nós estamos a ver com os olhos físicos e aquilo que os nossos olhos captam a nível físico, como diz ainda o Espírito Emmanuel, está morto ou vai morrer. Porquê? Porque é tudo passageiro, é tudo transitório. E por isso daí a realidade ser também percepção e essa construção da nossa percepção da nossa construção interior. Ora, ainda Emmanuel acaba por nos dizer que, por isso mesmo, por tudo isto, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito, que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes e emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Então, à medida que nós interiormente vamos tendo cada vez mais recursos, vamos dominando cada vez mais os atributos do espírito, a nossa visão vai se enriquecendo e vai se ampliando, não é? Nós vemos, por exemplo, que aqui a grande importância, digamos, máxima é precisamente o amor, porque é a síntese, é a força das forças. E por isso Jesus coloca, dizendo no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, nós só veremos a Deus quando estivermos a vibrar, quando nós estivermos a sentir o amor. Então aí a gente vê Deus dentro desta visão que estamos aqui a falar, que é a visão do Espírito. O Espírito Meimei, por sua vez, vem e diz: quanto mais conheces, mais te vês. E quanto mais nos vemos, com mais amplitude conseguimos enxergar os outros. É uma coisa muito interessante. É porque quanto mais conhecemos, mais nos vemos. Diz o ditado do povo, outro ditado, que quem não sabe é como quem não vê. Então, quanto mais nós conhecermos, quanto mais conhecimento nós temos, principalmente autoconhecimento, mais nós nos vamos ver com esta visão da alma, não é com os olhos físicos. E quanto mais nós nos virmos, com mais amplitude vamos conseguir ver os outros. Por quê? Bom, porque o outro é alguém como eu, é um ser humano. E por isso, se eu me consigo ver melhor, eu vou conseguir ver melhor o outro. Não dissemos há pouco que a gente vê lá fora o que tem cá dentro? Então, se eu consigo me ver melhor a mim mesmo, aqui dentro, é óbvio que eu vou ver muito melhor aquele que está lá fora. Eu vou ser mais empático, eu vou ser mais compreensivo, eu vou ser mais tolerante. Eu vou conseguir, portanto, olhar para o outro com um olhar mais compassivo. Enfim, toda esta mudança exterior na relação com o outro vai estar subordinado à relação interior que eu tenho para comigo. Então, o movimento é este. A primeira relação que nós temos é conosco, depois é com o outro.
Então, quando a nossa relação conosco é mais positiva, mais construtiva, mais clarividente, o mesmo vai ser mais positivo, mais construtivo e de maior clarividência o que nós vamos ver no outro. Tudo parte sempre de nós. Tudo começa e tudo termina em nós. Então vamos ver aqui este olhar de Jesus, que é um olhar diferente daquele que, de uma maneira geral, nos caracteriza ainda a todos em média. Porquê? Porque o olhar de Jesus é este olhar com o Espírito, mas é um olhar com uma visão do Espírito na totalidade, onde não existe mais ego, não existe mais ilusão, não existe mais distorção. É um ver com olhos de ver, é um ver com a alma. E assim vamos dar um exemplo do que acontece com o que ele viu com Pedro, na medida em que sabemos que ele avisou o apóstolo dizendo que ele iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. O que aconteceu? Então, este olhar de Jesus é realmente um olhar diferente daquele que nos caracteriza relativamente à relação com o outro. Vamos passar aqui algo que vai ilustrar esta questão através de uma música, uma canção. Vamos lá. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor e sem perdão. Porém Pedro olhava, não acreditava no que estava vendo. Entra uma mulher, de Pedro se aproximou e lhe perguntou: tu és feliz? Tu estavas com ele? Ele então negou. Porém o que Pedro via era olhar do meigo mestre, procurando seu olhar. E o galo cantou, foi grande a dor na alma de Pedro. Como marcou o olhar de Jesus. Mais veloz que o vento, de que qualquer pensamento é o olhar de meu Jesus dentro do seu coração. É assim o seu olhar, penetrante feito espada, brilha mais que diamante, corta mais do que navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que esse olhar está olhando pra você.
poderíamos dizer que este olhar de Jesus está a olhar para todos nós, ao longo dos milénios, na condição de diretor espiritual do planeta Terra. Ele continua a olhar para nós, mas é um olhar compassivo, é um olhar amoroso, é um olhar onde vê em cada um de nós Deus. Enquanto que o nosso olhar vê em Pedro alguém que negou, que traiu o mestre. Vemos, portanto, Judas na forma como se relacionou, traindo também Jesus. Vemos, portanto, o nosso olhar sobre várias personalidades do Evangelho tão diferente do olhar do Cristo. A maneira como Jesus olhou para todas estas personalidades é um olhar diferente, é um olhar da alma, onde vê, como dissemos, Deus em cada um de nós, e não uma criatura que está ali a ter aquele comportamento no momento que, no fundo, não sabe fazer melhor do que aquilo que está a fazer. Então Jesus teve um olhar diferente para Pedro, teve um olhar diferente para Judas, teve um olhar diferente para Maria Madalena, teve um olhar diferente para Zaqueu, teve um olhar diferente para Saulo de Tarso, mais tarde Paulo. Então este olhar de Jesus é um olhar diferente daquele que normalmente nos caracteriza, na medida em que nós ainda vemos muito através dos olhos físicos. Não existem aqueles que chegam a afirmar, inclusive, eu só acredito naquilo que eu vejo. Ora, aquilo que a gente vê é muito pouco. Nós somos pentasensoriais ou nós somos multissensoriais? É preciso considerar precisamente isso e vermos que, no fundo, nós poderíamos dizer que no que diz respeito à vida, em muitos aspectos, mais para uns do que para outros, nós ainda estamos cegos. Não conseguimos ver aquilo que a vida nos apresenta, aquilo que é. A gente ainda vê aquilo que queremos ver, aquilo que desejamos ver. E por isso algumas pessoas dizem, quando lhes acontece algo que não gostam, a elas ou a alguém que elas gostam muito, eu não aceito isto. E esta não aceitação é precisamente porque este seu olhar é um olhar que não consegue ver para além do imediato, daquilo que está a acontecer agora, através do seu corpo físico. Mas quando nós entramos com a visão da alma e consideramos a vida num todo, antes do berço e depois do túmulo, então o nosso olhar dilata-se e naturalmente passamos a ver para além daquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Então nós podemos dizer que, para terminar, que à semelhança do que aconteceu com o cego Bartimeu, com a chegada de Jesus a Jericó, eis que Bartimeu solicitou ao mestre que o curasse. E no final, Bartimeu acaba por dizer, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E ainda que a cegueira de Bartimeu fosse física, nós podemos utilizar esta mesma passagem do ponto de vista espiritual. Porque se Jesus curou Bartimeu desta cegueira física, logo mais adiante adentra na cidade de Jericó. E quem ele vai realmente curar da cegueira espiritual não é mais nem menos do que Zaqueu, o cobrador dos impostos. Então nós somos, de alguma forma, uns mais do que outros, cegos do espírito.
ainda não conseguimos enxergar a vida através dessa visão interior mais profunda. Ainda estamos muito dominados pelo aquilo que os nossos olhos físicos captam, para já não falar dos demais sentidos físicos. Então, o que nós estamos a precisar é realmente chegarmos a Jesus através do Consolador que o representa e que é a sua omnipresença aqui na Terra, e que nós possamos, através destes ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, através de uma reflexão, de uma análise da mensagem do Cristo em espírito e verdade, que nós possamos chegar um dia e dizermos: Senhor, eu era cego da alma e agora vejo. Então, que a bênção amorosa de Jesus possa continuar a inspirar-nos, a fortalecer-nos, e que nós possamos ir até Ele, assim de coração aberto, de forma que Ele opere em nós, fazendo esta, vamos dizer, cirurgia espiritual, para que nós passemos então a enxergar com a visão da alma. Muita paz. Muito obrigado pela oportunidade e até sempre.